FNAF 2 é o melhor jogo de FNAF, com certeza, e eu afirmo isso com todas as palavras. Olha, eu admito, é meio aleatório estar falando de Terraria em Minecraft e um dia logo depois começar a fazer vídeo de um jogo de terror, mas isso não vem ao caso. Eu deixei bem claro que eu vou falar sobre qualquer coisa, então me deixa. Bom, voltando, FNAF 2, na minha opinião, não é nem um jogo de terror considerado assim. FNAF 2 é aquele típico jogo difícil, muito difícil. Exemplo disso são alguns animatronics que você tem que colocar a máscara em menos de 1 segundo e tem 3 desses tipos. Outros que você tem que fazer coisas específicas, como ligar a lanterna nele, girar a manivela da... qual é o nome? Da caixinha da Puppet. Essas coisas são manjadas no FNAF 2. Mas por que, na minha opinião, FNAF, pelo menos o 2, não é um jogo de terror? FNAF 2 é o tipo de jogo que você acaba pensando tanto que tudo fica calculado. Você vai saber cada movimento de cada bicho, porque cada um deles tem a sua regra para você conseguir ir e derrotar eles, ou pelo menos se livrar deles por um tempo. Um bom exemplo disso é o Balloon Boy. O Balloon Boy, ele é bem empecetado. Ele faz 4 barulhos antes de te atacar. O primeiro deles, que significa que ele acabou de sair de sua sala. O segundo, podendo ser uma risada ou uma espécie de andar, que ele acabou de entrar dentro da sua tubulação. E o segundo e o terceiro são mais extras. Geralmente ele vai sair da tubulação no terceiro barulho, mas ele pode ainda fazer o terceiro barulho e não sair, e no quarto ele vai sair. Para se livrar do Balloon Boy é bem simples. Se ele tiver com o rosto na sua tubulação, para fora, dentro da sua sala, é só botar a máscara e esperar ele dar mais uma risadinha e ponto, você se livrou dele. E tudo isso para você aprender a como lidar com um animatrônico do jogo, sendo que tem vários deles. Mas ainda assim, FNAF 2 acaba sendo, entre aspas, o mais simples, diferente do 4 ou até mesmo do FNAF Pizzaria Simulator. Porque ainda assim são poucos os monstros, e as mecânicas do jogo são bem simples de se entender. A única coisa sendo ruim é você conseguir ir e aplicar elas. Colocar a máscara no tempo certo, consertar a caixinha da Puppet, e ao mesmo tempo, quando se preocupa com qualquer segundo, pode entrar um bicho na sua sala, que se você não colocar a máscara em menos de 1 segundo, você toma no rabo, acaba deixando o jogo bem difícil. E volta para aquele mesmo bagulho, é tudo bem pecetado. Tudo no FNAF 2 você vai saber quando e onde vai acontecer. E acaba fazendo, pelo menos FNAF 2, não sendo um jogo de terror assim, não é um jogo que dá medo. É claro, só se você tiver muito medinho dos barulhos que esse jogo faz. Mas de resto, acaba virando mais um jogo difícil mesmo, um jogo de coordenação motora. Quase um jogo de ritmo, para você conseguir aprender a fazer tudo na hora certa. E acaba levando ao segundo ponto que eu queria falar nesse vídeo. Que, vamos ser sinceros, não tem muito o que eu falar de FNAF, especialmente de um jogo específico. Então eu quero falar pelo menos da situação do canal. Vamos pensar assim, eu tô fazendo um vídeo sobre qualquer coisa mesmo. Anime, jogo, qualquer merda. Mas em algum momento a criatividade acaba acabando, acaba ficando bem fodidinha. Então eu acho que em vez de falar mais sobre jogos em si, falar mais sobre o tema em si deles. Estou planejando, por exemplo, fazer um vídeo sobre jogos de ritmo e como eles são difíceis e ao mesmo tempo incrivelmente incríveis. Outro sobre jogos de luta, ou talvez até sobre Shadow of the Colossus. Só que é um jogo bem mais específico e eu acho que é de um nicho bem fora do meu, então vamos deixar assim mesmo. FNAF é só um jogo que eu queria mesmo dar a pontinha para mostrar o que eu quero falar mesmo. Porque eu amo jogos difíceis, amo jogos de ritmo, e FNAF, mesmo não sendo um jogo de ritmo, é um jogo muito difícil. Por exemplo, qualquer jogo da sua franquia. E um negócio que eu acabo achando meio chato é que ninguém fala da gameplay de FNAF. Todo mundo fala da sua história, e vamos ser sinceros, a história de FNAF é mais simples do que você beber água. É só um cara que matou crianças, e essas crianças agora estão num corpo de animatrônicos. Gente, o que tem de tão interessante nisso? Saber a história do cara, por que ele fez isso, pra mim nunca foi o ponto principal da franquia. E o fato desses novos jogos querem se focar tanto nisso não faz muito sentido. Acaba deixando meio redundante
como igual o FNAF Secret Breach. É o pior jogo já feito de terror, na minha opinião. Aquele negócio não faz sentido com a franquia, aquele negócio não é bom, e a DLC se salva um pouco. Mas aquele bagulho eu ainda não vi direito a DLC, mas dizem que a DLC tem uma historinha bacana, acabou introduzindo um novo vilão, então parece interessante. Mas FNAF, pra mim, parece que acabou se perdendo no meio do que eles queriam fazer, especialmente quando o Scott Calton acabou saindo. Antes era pra ser um jogo de terror difícil e com pontinhas de história, para no mínimo intrigar. A história desse jogo nunca foi o foco dele, e sim a gameplay, tanto que a gameplay de FNAF 2 é muito mais complexa do que a do FNAF 1. E todo jogo acaba aumentando a gameplay, quanto mais nível de dificuldade. E por algum motivo ninguém fala sobre isso. Ninguém fala como o FNAF é tipo assim, o Dark Souls dos jogos de terror. FNAF é bem difícil mesmo. E eu acho até engraçado isso. Mas bom, era só um vídeo besta mesmo que eu queria fazer. Dava sem ideia. FNAF não é aquele tipo de jogo que dá pra falar muito. Mas bom, tamo aí, né? Tamo aí. Só tava lançando o vídeo hoje mesmo, porque segunda é a melhor hora pra lançar vídeo. Bom, obrigado por ver e tchau.